Ao longo dos anos, como professor de yoga, eu já recebi vários e vários alunos que tinham dores nas costas. Era uma queixa extremamente comum, é uma queixa extremamente comum. E dentre esses vários alunos, teve uma aluna que me marcou, porque ela era uma aluna que até então ela era sedentária e ela trabalhava como psicanalista. Não, isso mesmo, psicanalista. É, psicanalista, psicólogo, algo nesse sentido, nessas terapias. Então era uma pessoa que tinha uma rotina extremamente fisicamente monótona, vamos dizer assim. Então ela ficava sentada durante horas por dia, somente ouvindo os pacientes, orientando, enfim, fazendo o trabalho dela. Inclusive, ela era uma pessoa que ela fazia um trabalho até de cunho social, de viajar de uma cidade aqui próximo para atender pessoas carentes com menores condições e cobrava muito barato por isso, ou talvez nem cobrasse, eu acho que ela atendia numa universidade, não me lembro dos detalhes. Mas tinha essa rotina de pegar um carro, ficar sentada dirigindo até uma outra cidade vizinha, chegar lá, sentar, atender um monte de pacientes, e aí você entra no carro de novo, volta para trás e assim vai. E ela tinha essa rotina constantemente, o dia a dia dela era isso. E ela tinha uma dor muito forte nas costas, principalmente na região lombar. Ela já tinha ido no médico, embora ela fosse uma pessoa sedentária, ela não tinha nenhuma hérnia, não tinha nenhuma inflamação, não tinha nenhum problema mais complicado de saúde, mas ela persistia nessas dores, persistia esse desconforto e ela não sabia o que fazer. E aí ela chegou até mim por indicação de uma outra aluna e ficou simplesmente encantada que tudo se resolveu muito rápido. Ela fez uma aula e ela saiu de lá melhor. E aí ela passou a fazer aula personal comigo. Toda semana ela fazia só uma aula por semana, enfim, a rotina dela era meio caótica. E essa única aula por semana que ela fazia uma falta imensa. Se por acaso ela fizesse alguma viagem, ou eu fizesse alguma viagem, ela não fizesse essa única aula da semana dela, ela relatava muita dor, muito desconforto, enfim, era bastante complicado. Então, e para mim, era um tanto quanto óbvio, porque não era a primeira vez que eu recebi um aluno com aquele mesmo tipo de dor. E eu parei hoje para refletir sobre isso, para pensar sobre isso, e eu vi que eu fiz uma rápida busca aqui no YouTube, dor nas costas. E tá cheio de gente falando de alívio rápido, resolva a dor nas costas em 4 minutos, em 5 minutos, em 6 minutos, e isso aqui resolve 90% das dores nas costas, enfim, uma série de receitas rápidas, mágicas, para você acabar com a sua dor nas costas. E é verdade, se você fizer ali alguns alongamentos, resolve. Mas o problema volta, então não resolveu, só aliviou. E eu não sei se tem pessoas realmente explicando o que acontece. E daí eu resolvi fazer esse vídeo. Então o que eu vou te mostrar aqui hoje é basicamente tentar fazer você entender um pouco da dinâmica da nossa coluna, tá? Principalmente dessa questão da dor lombar. Já deixo claro que eu sou um professor de yoga, eu não tenho uma formação em nenhuma área da saúde acadêmica que me dê conhecimento de anatomia. Nesses termos, eu sou simplesmente um baita de um curioso que vira e mexe e começa a pesquisar sobre essas coisas. É difícil, a linguagem é um pouco técnica, né? Mas eu consigo aprender algo e eu quero compartilhar isso com você aqui. Então, se você é da área da saúde, desculpe qualquer gafe que eu cometa. E se você não for, veja como é simples a gente entender algumas coisas, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com você essa tela. Deixa eu vir pra cá. Aí, pronto. Então, olha só, o que é isso daqui? Primeiro, esse carinha aqui de cima. Esse aqui é o iliopsoas. Primeira vez que eu ouvi falar nesse músculo foi quando eu fazia pilates. Nossa, tem muito tempo. Eu tô no yoga há 15 anos. Antes do yoga é que eu fiz pilates. Então, esse músculo, ele tem um psoas maior e o iliopsoas, tá? Então são dois músculos. E eles estão aqui, ó, conectando coluna lombar, tá? E quadris.
tem os nomes específicos, mas enfim, eu não sei, eu acho que não é relevante. O que você precisa entender? Que esse músculo que você está vendo aqui, ele é responsável por um movimento de flexão de quadril. São os músculos flexores do quadril. Cara, os nomes complicados, né? O que é flexor do quadril? Tô aqui sentado, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui, consigo. Tô aqui sentado, eu pego o meu joelho e trago em direção ao meu tronco. Isso aqui é uma flexão de quadril, tá? Então quando você faz esse movimento, você iria meio que projetar o seu quadril para frente, né? Para trazer a perna aqui para o alto. E esse movimento, ele estica aí esse músculo que é o iliopsoas. E quando você fica sentado muito tempo, que era o caso, inclusive, dessa aluna que eu contei aqui para você, e é o caso de muitas pessoas hoje em dia, principalmente depois da ascensão do home office. Quando a gente trabalhava no escritório, eu falo porque eu já fui bancário, você chega lá, o ambiente é preparado para você, né? Você tem cadeira ergométrica, você tem um apoiozinho lá para os seus pés, muitas vezes um apoio para o braço, aquelas almofadinhas para você apoiar os punhos, segurar mouse, enfim, tem toda uma ergonomia pensada para o trabalho. A partir do momento que a gente foi para o home office, você foi literalmente trabalhar em casa. E isso tem bônus e ônus. Entre os ônus está exatamente essa questão. Em geral, na nossa casa, a gente não tem a mesma estrutura que se tem num escritório, num espaço específico de trabalho. E a partir daí começaram a surgir alguns problemas relacionados à má postura, relacionados a ficar muito tempo sentado e por aí vai. Então, quando você fica muito tempo sentado, você está exatamente amassando esse músculo aí, você está deixando ele ali inerte. E o fato de você ficar muito tempo sentado faz com que você gere tensões nessa musculatura. E essa musculatura aqui, mais tensa, ela... Imagina se a função desse músculo, uma das funções, é fazer esse movimento de flexão dos seus quadris. Se você enrijece esse músculo, o que acontece? Ele joga para trás o seu quadril. E ao jogar para trás o seu quadril, ele vai exatamente arquear a sua coluna lombar. E é ali que você começa a sentir dores. É ali que você começa a sentir uma lombalgia, né? Eu já ouvi muito esse nome. É dor na lombar. Então você começa a sentir dor nas costas, você começa a sentir dor nessa parte mais baixa da sua lombar. Perceba que esse músculo ele passa dos dois lados da coluna. Às vezes você descreve essa dor como sendo só de um lado, às vezes é só do outro. E aí você tenta se alongar, tenta se esticar para aliviar essa tensão. O que você precisaria fazer? A flexão do quadril. Alongar esse músculo. Esse tipo de alongamento alivia esse tipo de dor. Perceba, é muito simples você aliviar isso. Acontece que se você faz esse movimento hoje, você vai aliviar em 4 minutos, em 5 minutos, sei lá. Vai, é verdade, você vai conseguir aliviar. Mas se você não mantiver o seu corpo em movimento constantemente, a tensão vai voltar a acontecer. Então, embora você entenda quais são os movimentos certos para fazer, você precisa ter o hábito, ter a rotina de fazer isso. Se você deixar para fazer um alongamentozinho somente quando você estiver sentindo dor, você vai ter um problema. Você nunca vai ter uma coluna realmente saudável, uma coluna realmente bem. Se você deixar para cuidar só quando a dor vier, só quando a inflamação vier, você vai estar sempre só resolvendo o problema. E onde que vem a questão que eu quis gravar este vídeo? Porque, ok, estão falando qual alongamento você faz, mas, poxa, falta você entender isso aqui. Eu acho que entendendo isso aqui, fica óbvio para você. Cara, eu tô sentado o dia inteiro, tensionando esse músculo, travando esse músculo, deixando ele parado, deixando ele sedentário. É quase que natural que ele se rebele contra mim. Através de dor, através de inflamação. Você precisa manter o corpo em movimento. Você precisa manter esse músculo sendo alongado sempre, não só quando doer. Então você tem que ter uma rotina, um hábito de praticar mobilidade, alongamento, exercício qualquer que você goste, ok? E aí tem um adendo. Eu vou para um outro lado, que eu, André, eu já lutei jiu-jitsu, gosto muito, tenho vontade de voltar, inclusive. Eu já treinei corrida, antes da corrida estar tão na moda.
Eu treinei corrida em 2020, 2021, por ali. Gostava de correr, fazer corridas de distâncias de 10 até 12, se não me engano, até 15 quilômetros eu cheguei a correr. Corria por prazer, por esporte, na praça, na rua, tá? Simples assim. Não, nada muito complicado como existe hoje em dia, mas tinha uma treinadora que me acompanhava. Então, corrida, eu já treinei calistenia, aquele treinamento tipo uma musculação, só que com peso corporal, em barra fixa, que também se faz na praça. Que mais? Já fiz crossfit. Enfim, eu já fiz um punhado de esportes, um punhado de atividades que eu gostei muito. Mas, hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o conhecimento corporal que eu tenho, eu percebo que quando você começa a fazer esportes, como eu fiz, que são esportes de alta intensidade, você começa a colocar o seu corpo em situações de estresse. Por exemplo, ficar sentado muito tempo vai gerar a tensão desse músculo e também a dor lombar. Acontece que se você treinar corrida, que você faz o movimento de elevação do joelho várias e várias e várias vezes repetidamente, você também pode causar o estresse, a tensão e a inflamação desse músculo e também pode chegar a ter a dor lombar. Então perceba, não é simplesmente você ser ativo a qualquer custo. Hoje em dia eu sou bastante defensor da ideia de você fazer atividade física de nível moderado. Eu acho que isso é muito mais saudável e te promove muito mais longevidade do que fazer esporte por fazer esporte. E perceba, eu fiz isso, tá? Várias e várias vezes. Mas hoje eu vejo que essa alta intensidade, ela envelhece, pô. Hoje que corrida tá na moda, veja as pessoas que correm 10, 20 quilômetros, que faz os longão, que quer treinar, correr uma maratona. Vê essa galera que corre no sol todo dia. É uma atividade estressante para o nosso corpo, não é uma coisa tranquila. É estressante, pô. Desgasta, cansa. Me arrisco a dizer que envelhece até, tá? Então, se você pensa em fazer alguma atividade para a sua longevidade, para a sua saúde, para a funcionalidade do seu corpo, eu acredito, é o que eu faço hoje em dia, e é o que eu recomendaria para você, você fazer exercícios de intensidade moderada. Eu acho que eles são muito mais sustentáveis a longo prazo e vão te dar muito mais longevidade do que você ser um cara do esporte mais intenso, tá? Foi um baita de um parênteses. Mas voltamos. Eu quero que você. Eu estou te mostrando isso aqui porque eu acredito que entendendo isso daqui, você entende o porquê você está fazendo as coisas. E quando você entende por que você está fazendo as coisas, você tende a fazer mais. Você tende a, opa, começou a doer um pouquinho, eu já sei por quê. Então deixa eu dar uma alongada, deixa eu movimentar o meu corpo. Isso é um ponto. E agora existe um outro ponto que, sinceramente, eu não conhecia, tá? Eu sabia da existência, mas eu fui atrás de uma imagem que eu realmente não fazia ideia de como funcionava. Esse músculo que está destacado aqui em vermelho é um músculo chamado de multifídio, ou multifídios, são vários pequenos músculos. Esses músculos, eles são responsáveis pela sustentação da nossa coluna vertebral. Eles estão ao longo de toda a coluna. A particularidade deles é ser músculos muito profundos, então eles são músculos de difícil ativação, tá? É difícil você fortalecer essa musculatura, porém é uma musculatura essencial para a saúde da sua coluna, para a saúde da sua postura, para a proteção da sua coluna. Quando a gente pensa em coluna, a gente está falando de osso. O osso por si só ele não se sustenta, né? Se você tirasse o osso dali, e aí? Ele iria, ainda mais a coluna, né, que é um monte de disco um em cima do outro, ela não iria se sustentar sozinha. Você precisa dos músculos ali para manter ela ereta, para manter a postura, para fazer os movimentos, mantendo esse alinhamento. E os multifídios, eles têm esse papel. Eles são músculos estabilizadores da sua coluna. Como que eu sei disso? Eu tive um aluno que ele era médico fisiatra. Eu nem conhecia essa especialidade, mas é um médico muito voltado para reabilitação. É um médico, é uma especialidade médica bastante conservadora.
E foi ele que me mencionou esse músculo que eu não conhecia, multifídios, esses músculos, são vários, multifídios. E ele falou, André, uma das coisas mais fantásticas que eu vi na prática do yoga é o que a gente consegue fazer ativação desses músculos profundos, porque a prática é feita com isometria. Então, quando você vai praticar yoga, você faz o movimento e você permanece nele durante 1, 2, 3 minutos em cada uma das posições. Isso varia, tá? Mas enfim, você vai lá e faz permanência. E quando você faz esse tipo de esforço, esse tipo de estímulo, você consegue ativar músculos mais profundos, que são exatamente os músculos estabilizadores, os músculos que tendem a manter a firmeza, a estabilidade, o alinhamento dos ossos, das articulações e inclusive da nossa coluna. Perceba, eu estou te mostrando aqui muito pouco, tá? Eu tenho certeza que tem uma infinidade de outros músculos associados com a saúde da nossa coluna. Mas eu estou te mostrando aqui 2 exemplos que eu conheci da minha jornada, da minha prática, de pegar aqui o internet, o Google e pesquisar. Então, estou te dando 2 exemplos de músculos que causam dor nas costas, que causam um baita desconforto. Não são problemas graves. É simplesmente você pegar e movimentar o seu corpo. Um deles está mais associado com a dor lombar, que é o ilho-psoas, e o grande problema dele é você gerar tensão nessa musculatura, é você ter ela muito enrijecida devido à falta de movimento ou o estresse por movimento, que causaria dor na lombar. Outra coisa que pode acontecer é você ter os multifídios enfraquecidos. Isso piora a sua postura, isso também pode causar dores. Ou ainda, imagina, você tem esses músculos aqui, ó, por toda a extensão da coluna. Se você tem um vício de postura, de ficar mais escorado de um lado do que do outro, por exemplo, você vai gerar mais tensão em um lado dessa musculatura do que do outro. Essa tensão vai gerar um desequilíbrio, esse desequilíbrio vai gerar uma má postura, essa má postura pode ser fruto de uma dor crônica. O que eu quero dizer com tudo isso? Onde eu quero chegar? Que você deixar os seus músculos parados, você deixar os seus músculos sem fortalecimento, sem alongamento, vai te gerar dores. Pode ser nas costas, pode ser na coluna, pode ser em qualquer outro lugar. Se você pegar a partir de hoje e começar a fazer o alongamento aqui flexor do ilho-psoas, tá? Fazer a flexão de quadril diariamente. Você pode fazer deitado no chão, puxa o joelho contra você, alonga, segura ali um tempo, depois pega outra perna. Repete isso. Se você fizer esse alongamento, e se você fizer, por exemplo, prancha, tá? Prancha lateral. No yoga a gente chama de Bahupadasana. Mas você faz prancha lateral para um lado, faz para o outro, faz será, flexão estática, seria isso? Fazer a prancha de frente, fazer com as mãos no solo. Se você faz essas posições que são para mim, né? São técnicas do yoga. Existe também no mundo da atividade física ali, mas eu vejo como técnicas do yoga. Se você faz isso, você está fortalecendo os multifídios, você está alongando o ilho-psoas. Você está neutralizando duas coisas muito simples, completamente cotidianas, um negócio que você resolve em 10 minutos, você vai estar ativando, você vai estar trabalhando e você vai estar evitando de ter dor nas costas. Eu acredito que quando você pega a informação assim de forma mais completa e entende o que está rolando, você tende a colocar mais a mão na massa e fazer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado nisso, tá? Essa que era a ideia. E se você quiser praticar yoga com este objetivo de alongar e fortalecer todo o seu corpo de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, neste exato momento eu lancei um produto, um programa, vamos dizer assim, de 10 semanas para você começar no yoga. É para quem é totalmente iniciante. Você vai desenvolver força e mobilidade das suas costas de forma equilibrada. Na verdade, de todo o seu corpo. Então, se você quiser conhecer, quiser ver como que isso funciona, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. A ideia é ser algo muito simples e objetivo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser ir além e começar no yoga, conheça até me fugiu o nome, Coluna Forte em 10 Semanas. Conheça esse programa que pode te ajudar a ter saúde, ter bem-estar, ter qualidade de vida e se livrar das dores nas costas.
Por hoje é isso, a gente se vê numa próxima. Até lá.